Olá, galera. Vamos lá, então, resolver a lista de intervalos que ficou no bloco, ok? Bom, o primeiro exercício, ele nos dá três conjuntos. O conjunto A, que é o todos os x pertencentes aos reais, tais que x é menor que 1, né? Então, eu quero todos os números menores que 1. E o conjunto B, o x está entre menos 3 e 5, desde que x é maior ou igual a menos 3 e menor que 5. E o conjunto C, todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a menos 4. Bom, vamos representar cada conjunto A, B e C na reta real. Bom, como que nós vamos representar o conjunto A? O conjunto A é x menor que 1. Então, eu vou colocar o número 1, certo? E vou pensar na bolinha dele. O 1 não pertence ao nosso intervalo, porque é só menor, não tem menor igual. Se é só menor, então nós sabemos que é bolinha aberta. E eu quero todos os números menores que ele, ou seja, de menos infinito até o 1. E o 1 não pertence. Agora vamos avaliar o conjunto B. Quem que é o conjunto B? São todos os números entre menos 3 e 5. Então, vou colocar aqui, respeitando a ordem dos números, se aqui está 1, então o 5 tem que ser um pouco para cá, né? À direita do 1, que ele é maior. Então, e outra, bolinha aberta. Bolinha aberta no 5. Por que aberta? Porque é só menor e não menor igual. E x tem que ser maior ou igual a menos 3. Então, menos 3 faz parte do seu intervalo. É maior ou igual. Se é igual, então pode pertencer. Então, aqui, menos 3, eu vou colocar aqui bolinha fechada, certo? E o menos 3 aqui de baixo. Ótimo. E eu quero todos os números nesse intervalo, entre menos 3 e 5. Então, meu rabisco está aqui. E o conjunto C, o que diz o conjunto C? Todos os números reais, tais que x é maior ou igual a menos 4. Bom, menos 4 ele é menor que menos 3, então vou colocar ele aqui à esquerda do menos 3, respeitando a ordem. Menos 4, bolinha fechada, né? Não posso esquecer que a bolinha fechada porque maior ou igual, tem um sinalzinho de igual aqui, isso aqui nos indica que a bolinha é fechada, ou seja, o menos 4, ele pertence ao nosso intervalo. E eu quero todos os x maiores que ele, então meu rabisco vai para a direita. Ok, agora vamos analisar cada uma da situação para responder o item A, o B e o C. Bom, o que diz o item A? O item A diz assim, calcule aí, né, represente na forma algébrica e na forma geométrica o conjunto de diferença A menos B. Também, ó, só fazendo aqui um lembrete, que se eu disser A menos B ou A barra B, está dizendo para eu calcular a mesma coisa. Aqui nós até no ano, também ouvimos falar que é o complementar. Complementar, ok? Então, eu posso usar as duas notações. Apenas o sinal de menos, que é a diferença, ou então a barra também, que é a diferença, que também nós também podemos entender como complementar, ok? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que sempre que olhar é isso. Bom, o que ele quer que eu calcule? Não é a diferença? Mas qual que é a definição de diferença? Não posso esquecer, sempre está relembrando. X pertence a A e X não pertence a B. Então, com essa definição aqui, eu vou tentar encontrar quem que é o conjunto de diferença, ok? Então, vamos lá? Bom, quem que é o conjunto de diferença? São todos os números que estão em A e não estão em B. Onde que isso acontece? Se nós observarmos aqui A e B, são todos os números que estão em A e não estão em B. Qual é a parte de A que não está em B? Se olharmos atentamente, vamos ver que é aqui, né? Para ter ficado em cima do menos 3 aqui, mas tudo bem. É esse rabisco aqui, ó. Porque se eu pegar a maior que menos 3, ou seja, a direita de menos 3, essa parte aqui está nos dois, ó. Então, essa parte aqui eu não quero. Eu quero apenas os números que estão em A e não estão em B. Ou seja, todos os elementos de A que não estão em B. E são esses daqui, ó. Todos esses elementos que estão nesse rabisco aqui, eles não estão em B, ó.
Então, justamente é esse intervalo que eu quero. Então, eu vou abaixar o menos 3 aqui, mais ou menos na ordem, menos 3, e vou perceber, vou analisar se ele pertence ou não ao meu intervalo, ou seja, se ele é bolinha fechada ou bolinha aberta. Bom, para o menos 3 pertencer à diferença, ele tem que obedecer à definição. Menos 3 pertence a A? Beleza, pertence, ele obedeceu, ele satisfez a primeira condição. Só que ele falha na segunda, porque menos 3, ele pertence a B, ele não poderia pertencer a B, e ele pertence. Então, aqui, ele não pertence à diferença pela segunda condição, ele não satisfaz a segunda condição. Então, bolinha aberta. E eu quero todos os números menores que ele, certo? Ok. Falta expressar esse intervalo que está na forma geométrica na forma algébrica. Ou seja, eu não quero números menores que menos 3 até o infinito. Então, é x pertencente aos reais, está o que? X é menor que 3, menos 3, né? Apenas menor, porque bolinha aberta, o menos 3 não pertence à diferença. Ok, vamos analisar a letra B. O que diz a letra B? A letra B ele quer a interseção. O que é interseção? Aqui, ó, novamente, vamos sempre, vocês não se esqueçam, peguem a definição. Qual é a definição da interseção? O cara tem que pertencer a A e também tem que pertencer a B. Oi, Jesus. Então, ele pertence a A e pertence a B, ok? Então, vamos lá, analisando aqui. Desculpa, de novo. Bom, x pertence a B e x pertence a C, ok? Tá, vamos agora analisar então esse caso da interseção. Aonde que tem rabisco nos dois, no B e no C? Ou seja, eu quero os números que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. E se nós olharmos aqui para o B e para o C, vai ser para o B e para o C. Vamos ver que é nesse intervalo aqui, entre menos 3 e 5. Então, eu vou colocar aqui o menos 3 e vou colocar o 5. E vou analisar se ele pertence ou não pertence. Bom, para o número menos 3 pertencer à interseção, ele tem que pertencer nos dois conjuntos. E isso acontece? Observarmos sim, né? Ó, ele pertence a B, bolinha fechada, e o menos 3 está aqui nesse rabisco do C. Então, ele pertence à interseção. E o 5? Ele já falha na primeira condição, né? Ó, o 5 não pertence a B. Se ele já não pertence, ele já falha aqui, ó. Não pertence a B. Então, ele não pertence à interseção. Não pertence bolinha aberta. E eu quero esse intervalo. Ou seja, a intersecção, ela é o quê? Ela é o próprio conjunto B, se nós observarmos, ó, menos 3 e 5 aberto, ó, é o conjunto B. Nós podemos dizer assim que B está contido em C. Ou seja, o conjunto B está dentro do C. Vamos então escrever isso aqui na forma algébrica. Menor que 5 e maior ou igual que menos 3. E por fim, falta calcular a união de A com B. Quem é a união de A com B? São todos os números que estão em A ou estão em B. Então, vamos pegar aqui a definição também. Qual que é a definição da união? X pertence a A ou X pertence a B. Então, o cara para morar na união, ele tem que pertencer a um dos dois conjuntos. Pelo menos. Ou pode ser pertencer nos dois, numa boa. Só que pelo menos em um dos dois. Não pode acontecer o cara não pertencer a nenhum dos dois. Aí não está na intersecção. Desculpa, na união. Vamos lá então? Quem é a união de A com B? Olha, se nós observarmos aqui no A. O A tem elementos aqui até o menos 3. Ótimo. Os elementos que estão até o menos 3 pertencem a A. Ótimo. Eles pertencem a um dos conjuntos. Aqui, entre menos 3 e 1, os elementos pertencem aos dois conjuntos. Também pode ser a união. Ele não pode estar em nenhum lugar, mas em um dos dois ele pode estar.
E para frente do 1, os elementos pertencem a B. Maiores que 1, ele pertence a B. Então, a união vai de menos infinito até o 5. Porque se eu pegar um número maior que 5, olha, o número não pertence a B, porque não tem rabisco aqui à direita do 5, maior que 5. E também não tem número acima do 1 lá, ó. Então não vai ter acima do 5 no conjunto A. Ou seja, não pode, né? Nesse caso aqui, nós só queremos aqueles números que pertencem nos dois ou em um dos dois conjuntos, no A ou no B. Vamos analisar então aqui. Vamos abaixar o menos 3, o 1 e o 5. Vamos analisar se ele pertence ou não pertence. Bolinha aberta ou fechada. O menos 3, ele pertence. Ótimo, ele tem que pertencer a um dos conjuntos. Como ele pertence nos dois, então ele pertence à união. Bolinha fechada. O 1, ele não pertence ao A, tá bom? Mas ele tem que pertencer ao B, e isso acontece, ó. Ele está aqui no meio do rabisco, então ele pertence. Lembrando que o rabisco é o quê? São números, infinitos números tem aqui entre menos 3 e 5, e nós queremos eles. E o 5, olha, ele não pertence a A e não pertence a B. Ou seja, ele não pertence a nenhum dos dois conjuntos. Então, ele também não pertence à união. Então, bolinha aberta no 5. E nós queremos todo esse povo aqui, entre menos 3 e 5. Forma algébrica, como não teve nenhum furo no 1, então ficou maior que 5, menor ou igual a menos 3. Ok? Então, aqui nós finalizamos o nosso primeiro exercício. Dados os conjuntos A, B e C, qual é a diferença do 1 para o 2? É que agora ele mudou o jeito de escrever o intervalo. Agora ele está usando a parte de cochetes, né? A parte de intervalo mesmo, certo? A única diferença é essa. Mas vamos lá. Vamos representar o conjunto A, B e C aqui na reta real. O que diz cada um deles? Bom, como aqui o cochetes está abraçando o menos 6, o menos 6 pertence ao nosso intervalo. Então, é bolinha fechada no menos 6. Então, nós vamos colocar aqui, bolinha fechada no menos 6. E o 8 também é bolinha fechada, né? Porque o cochetes está abraçando o 8, então o 8 pertence ao seu intervalo. Então, vou colocar aqui bolinha fechada no 8. E nós temos esse conjunto aqui que nós queremos avaliar. E o conjunto B? 4 aberto, porque bolinha aberta no 4, porque o cochetes não está abraçando o 4. Colocando mais ou menos na ordem, aqui vamos colocar o 4, bolinha aberta no 4. E nós vamos até mais infinito, né? Ou seja, maior que 4. E por fim, o C, ele vem lá de menos infinito até o 12. E o 12 é a bolinha fechada porque o cochetes está abraçando o 12. Então, o 12 pertence ao seu intervalo. Então, vamos desenhar a bolinha fechada aqui no 12. Opa, não é menos 12, é 12. E nós queremos todos os números lá do menos infinito até chegar no 12. Ah, desculpa que eu não fiz, né? Ele quer mais infinito aqui no B, né? Então, é do 4 a mais infinito. Ok? E vamos analisar o item A e o item B. Novamente, qual que é a definição de união? Aqui é x pertence a B ou x pertence a C. Então, vamos lá. Olhando para B e para C. B e C aqui, ó. A união é pegar todo mundo. Se eu pego os números menores que 4, aonde que eu vou ter, os elementos vão pertencer aonde? No conjunto C, se eu pego números menores que 4. E se eu pego o número entre 4 e 12, eles vão pertencer aos dois. E se eu pego números maiores que 12, esses números vão pertencer ao B. E isso aqui é a definição de A união com B. O cara pode pertencer a só o B, que é o caso do 12 para frente, sem o 12 pertencer, né? O 12 para frente. Só pertencer ao C do 4 à esquerda, menor que 4, ou então pertencer aos dois, que é o caso entre 4 e 12, certo?
Então, a união vai ser a reta real inteira, vai ser tudo esse povo aqui, ó. A união de B com C. Vai ser a reta inteira. Vamos abaixar aqui o 4 e o 12. E vamos analisar se eles pertencem à união. O 4, será que a bolinha é aberta ou fechada? Bom, para o 4 pertencer à união, ele tem que estar em um dos dois conjuntos, a B ou a C. No B ele não está, mas ele está no C, né? Ele está no meio do rabisco, então ele pertence à interseção. Então, bolinha fechada. O 12, ele pertence a um dos conjuntos? Pertence. Pertence nos dois ainda, né? No 2, no C, ele é bolinha fechada. E no B, ele está no meio do rabisco. Então, ele pertence à união. Ou seja, então, a nossa união de B com C é os reais. São todos os números reais. Certo? Vai de mais infinito a menos infinito. E a intersecção entre A e B? O que tem em A e tem o B em B ao mesmo tempo? Lembrando aqui a definição de intersecção. X pertence a A e X pertence a B. Aqui que está a grande diferença entre a união e a intersecção. É o cognitivo. Na união é o OU, né? E na interseção é o E. Mais para frente nós vamos ver que esse OU está relacionado à operação de adição, a soma, e o E relacionado à operação de multiplicação, vezes, né? Certo? Então, mas isso é conversa para outra hora. Agora, vamos fazer a intersecção. Quais são os elementos de A e de B que pertencem aos dois ao mesmo tempo? Observando aqui, aonde que tem rabisco nos dois? É entre o 4 e o 8. Então, eu vou abaixar o 4 e vou abaixar o 8. E vou fazer a análise se ele pertence ou não. Bom, para o cara pertencer à intersecção, ele tem que pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. O 4 não pertence ao B, então ele não pertence aos dois ao mesmo tempo. Logo, o 4 não pertence à intersecção. O 8, ele pertence aos dois. Olha, a bolinha fechada no A e ele está no meio do rabisco no B. Então, ele pertence à intersecção. Então, é todos os elementos entre 4 aberto e 8 fechado. Ou seja, então, x está no meio, ele é menor ou igual a 8 e maior que 4. Belezinha, então? Então, agora esse vídeo nós estamos fazendo é a parte A, é o exercício 1 e 2. Aí a parte B vai estar no próximo vídeo, que seria o exercício 3 e 4. E na parte C, o exercício 5 e 6, beleza? Falou, galerinha, nos vemos daqui a pouquinho. Beijos!